Oi, oi, plantinhas e plantinhas, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Como eu fiz um vídeo pra vocês aqui no meu canal, na verdade o primeiro vídeo longo, sei lá se foi longo, não lembro. Gente, foi um vídeo mais ou menos queimando cartinhas bem aleatório, do nada, queimando cartinhas da minha ex-melhor amiga, né? Se é que eu posso dizer que ela é minha ex-melhor amiga. Porque, gente, nesse vídeo eu vou explicar mais ou menos pra vocês o que aconteceu, por que eu postei aquele vídeo. E é, tipo assim, a explicação, sabe? Porque vocês não entenderam nada. Gente, foi assim. Primeiro que essa menina lá que... Assim, gente, eu vou parar com essas coisas de ficar especificando o nome das pessoas, porque lá no meu Instagram eu postei uma caixinha de pergunta. E aí alguma pessoa, que eu não vou especificar o nome, perguntou bem assim: Nossa, você tem inimiga na escola? Quem é? Aí eu coloquei, foi lá e coloquei o nome da pessoa. Eu coloquei sim e coloquei o nome da pessoa. E todo mundo começou a me julgar na escola. E eu passei a mal. Eu passei muita vergonha, cara, muita vergonha. Gente, tipo assim, uma coisa que eu falei assim pra mim mesma, gente, o que que eu fiz? Por que que eu citei o nome dessa pessoa? Agora lá na escola fica me chamando, uma pessoa da minha sala fica falando assim, oi inimiga de tal pessoa, oi inimiga. Gente, que ódio, que ódio. Mas, gente, eu não levei isso muito a sério, porque, sabe, gente, é brincadeira, sabe? Eu gosto disso, sabe, gente? Sei lá, as pessoas não foi na intenção de me julgar, não foi na intenção de me fazer mal, né, gente? Ai, gente, eu vou começar a contar pra vocês. Primeiro que quando essa história começou foi esse ano, tá, gente? Mas isso já vinha acontecendo há muito tempo atrás. E, gente, foi no começo de 2020, de 2021. No primeiro dia de aula do segundo ano, no meu primeiro dia de aula na primeira escola. Como é que fala? Gente, calma aí, deixa eu começar de novo aqui. Gente, no primeiro dia de aula do meu primeiro dia na escola que eu tô. Calma aí, gente, deixa eu ver se vocês têm. Ó, gente, peraí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ó, no primeiro dia de aula do segundo ano da escola que eu tô, eu era mais ou menos novata na escola. E como eu comecei a estudar muito cedo, minha mãe não sabia a idade mais ou menos de como me colocar na escola, e ela me colocou muito cedo na escola. Aí, Nath, o que isso tem a ver? Calma que vocês vão entender. E aí, eu comecei o G4, o G5 normal, como toda criança começa, só que eu comecei com 3 anos. Que toda criança começa com 4 anos e eu comecei com 3. E aí, gente, eu fui pro G4, fui pro G5. No primeiro ano, eu estudei numa escola aqui da minha cidade, né? E aí, dessa escola, como eu fui expulsa, eu não sei o que aconteceu. Depois eu vou explicar essa história pra vocês. E aí, eu fui pra outra escola. E dessa escola, do primeiro ano, eu fui pro segundo. E do segundo ano, eu fui pra essa escola que eu tô. Só que a escola, exatamente como a escola é cheia de negocinho, sabe? Aconteceu a mesma coisa com a menina lá da minha sala. Tipo, gente, eu literalmente tive que fazer o segundo ano outra vez. Tipo, por que que eu fui obrigada a fazer isso? Não sei. Gente, literalmente eu fiz o segundo ano 2 vezes. E aí eu fiquei assim, cara, por que que eu vou repetir de ano? Sendo que eu tô no segundo ano e isso não tem lógica. E aí, gente, foi aí que eu entendi que eu tinha começado a estudar cedo demais e eu tive que fazer o segundo ano de novo pra poder, tipo assim, não ficar muito nova nas turmas aí, né? E aí, gente, no começo do ano, como eu era muito tímida, eu não conversava com ninguém. Eu não tinha amizade com ninguém. Eu só ficava, tipo assim, na hora do recreio, sabe que as meninas iam lanchar aqui, as meninas traziam os lanches lá, os negócios. Eu só ficava lá do lado delas. Ficava lanchando também, comia meu lanche de boa, ficava lá só. Enquanto elas estavam lá conversando, eu também começava tentando me entreter, tentando me encaixar naquele grupinho. Só que eu ficava assim, gente. Até que uma menina. Gente, isso já foi no começo, no meio do ano. Porque no começo eu não falava com ninguém. Eu era só no meu cantinho, eu ficava de boa, estudava na minha. Foi no meio do ano que eu comecei a me aproximar desse grupinho. Que foi quando uma certa pessoa
essa certa pessoa que uma menina lá, né, começou a me chamar de amigo, começou a se aproximar de mim. E essa pessoa, assim, vamos dar o nome dela de Fulano, tá, gente? Tô brincando, gente. Tá, vamos lá. Essa pessoa, ela começou a se aproximar de mim e a gente começou a ser amigas. Aí eu fiquei assim, tá bom, né? Vou aceitar ela, minha amiga de boa. Só que a gente não era melhores amigos, porque ela já tinha a melhor amiga dela, que era da outra sala. Ela só tava me substituindo. E, gente, isso até hoje aconteceu, tipo assim, isso até hoje acontece de boa. Nem me importo mais, porque do jeito que aconteceu as coisas lá, né, vocês vão saber. Gente, essa tal pessoa, né, ela tinha uma prima. E essa prima era da nossa sala. E eu também comecei a ser muito amiga dela. Só que no meio do ano, chegou uma menina novata da nossa sala. E essa menina também era prima dessa minha melhor amiga, essa ex-melhor amiga. Que ela era minha amiga, tá, gente? Calma aí, deixa eu especificar aqui. Gente, pra não citar muitos nomes, lembrando, só pra avisar aqui vocês que esses nomes que eu vou dar pra essas pessoas não é exatamente o nome dessas pessoas. E se você, que essa pessoa tá vendo esse vídeo, ó, gente, faz assim. O nome da pessoa que era minha ex-melhor amiga vai se chamar B. Ou vai se chamar. Não sei. Gente, ela vai se chamar. Vou colocar o nome dela de Carolina. Tá bom, gente? A minha amiga é a Carolina. Vocês entenderam, né? E a prima dela, que já tava com a gente antes, vai se chamar Maria. E a outra prima dela, novata, que chegou, vai se chamar Vitória. Aí, gente, deu certo. E a Carolina, assim, ela sentava comigo, tá? Na verdade, eu sentava com outra menina aí, nada a ver, que a gente sentava em dupla, né? A professora era muito, muito boazinha. E aí, a Carolina sentava com a Maria, porque elas eram primas e elas viviam fofocando. E aí chegou um certo dia que eu sentei com a Vitória. Gente, voltando no vídeo pra vocês entenderem, tá? Tipo assim, aí eu comecei a ser amiga da Vitória. Só que a gente não começou a ser amiga. A gente começou a ser coleguinhas. Gente, a coleguinha de fofoquinha, sabe essas coisas? Só que eu não conversava com ela. A gente só brincava de massinha lá. Aí eu ficava lá, né? Gente, o que tá acontecendo? Por que eu sou tímida? Gente, eu sou muito massinha. Que diabo é isso? E aí, gente, ela começou a conversar comigo. E a gente começou a se conversar, né? Se conversar. Só que não vamos falar dela porque não é dela que a gente tá falando. A gente tá falando da pessoa específica, que é a Carolina. Carolina. Tá bom, gente. Gente, aí, né? O ano passou, chegou o final do ano e eu virei Best Friends Forever da Carolina. Só que não foi Best, Best. Foi melhores amigas, assim, melhores amigas de ano, essas coisas. Gente, e aí, no outro ano, que a gente tava indo pro terceiro ano. E nesse tempo eu tinha 8 anos, eu acho. 8 anos. Aí eu comecei a conversar com a menina, né? Peraí, o que eu tô falando? Gente, esquece que eu falei aí de conversar com a menina. Gente, infelizmente, a Carolina caiu no. Ficou no terceiro B e eu fiquei no terceiro A. E eu só fiquei com a Vitória e a Maria. E aí, gente, que é estranho demais você chamar uma pessoa que você sabe o nome, só que você tá chamando ela de outra pessoa, de outro nome. É estranho, por isso que eu me confundo toda aqui. Sem lembrar o que eu tô falando. Gente, mas. Voltando aqui, né? Aí, eu e a Vitória viramos. Não, gente, calma aí. É porque no começo do ano eu não fui pra escola porque eu tinha feito uma cirurgia e eu tinha que ficar um mês de repouso. Aí, depois que eu fiquei de repouso, eu voltei pra escola e comecei a estudar. Só que, tipo assim, isso já tinha passado um mês que as aulas tinham começado. Aí, depois que as aulas começaram, eu comecei a conversar com essa tal Vitória. A gente virou, ela, vamos ser melhores amigas? Eu, vamos. Aí a gente começou a ser melhores amigas inseparáveis. Aí foi o ano.
Ai, que susto. Gente, aí a gente começou a virar melhores amigos, só que a gente nunca mais se largou. Oxi. Gente, aconteceu alguma coisa aqui. E a gente nunca mais se largou. Aí, até que chegou no outro ano, no quarto ano, que a gente também ficou juntas e não se separou. E eu não. E nada de cair com a Vitória. Não, com a Carolina. É, gente, com a Carolina. E aí, eu e a Carolina ainda se falava. Porque a gente era. Ainda era amigas. E a Carolina, gente, ela era best friends forever da amiguinha dela lá. Ela tinha a melhor amiga dela. E aí, essa menina, Carolina, a gente via ter uns brigas, assim, recentes. Tipo, a gente começava a brigar por pão, porque eu tava dando pão pro menino e tava dando pra ela. Tava guardando fila pro menino e tava guardando pra ela. Ela começou a ficar com raiva de mim e falou, tá bom, né? Tá bom, nunca mais vou trazer sorvete pra você. Gente, eu tinha inveja dela porque tudo que ela trazia, eu ficava, que legal, eu quero também. E aí, gente, essa inveja começou a levar a sério demais e eu comecei a odiar ela. Só que no quinto ano, tipo assim, passando o quarto ano, gente, ó. Aí o terceiro e o quarto a gente caiu em salas separadas, eu e a Carolina. Chegando no quinto ano, eu me separei de todo mundo. Eu sempre me separei da Vitória, me separei dos meus melhores amigos, me separei da minha turma inesquecível, que pra mim o melhor ano foi o quarto ano. Pra mim foi o melhor ano, tá, gente? E aí, eu e a Carolina caímos juntas na mesma sala. E pra que a gente foi cair juntas? Pra quê? Gente, a gente sentou juntas no primeiro dia de aula. Não, a gente não sentou juntas porque a fileira era separada, a gente não sentava em dupla. Aí, como eu só tinha ela pra ficar, aí eu peguei e ela sentou na minha frente e eu sentei atrás dela. Só que, no início, lembra daquela, lá no segundo ano, quando ela tinha uma melhor amiga, que ela me excluía. Então, essa melhor amiga dela quer da mesma sala que a gente. Só que essa melhor amiga dela não queria ficar com ela, não queria ficar com aquela turma. Então ela foi pra de manhã junto com a outra amiga dela. E aí, eu e a Carolina, a gente começou a conversar, né? Ela começou a mexer nos meus estojos. Aí eu falei, nossa, essa menina como sempre tá se exibindo, essa menina invejosa. Aí, gente. E aí eu caí com as mesmas pessoas, com algumas pessoas aí que eu já tinha uma amizadezinha, né, gente? E aí, passando, a gente começou a virar best friends forever de novo. A gente começou a sentar juntos, até que ela começou a gostar do mesmo menino que gostava de mim. E aconteceu um negócio lá que eu não posso contar pra vocês, porque aqui a gente tá falando da Carolina. E depois eu conto o resto pra vocês, porque eu vou contar bastante história aqui nesse canal pra vocês. Gente, é a história real, tá, gente? Eu não tô mentindo aqui. Qualquer aluno que tiver aqui é da minha escola e que tiver testemunha, comenta aí. Gente, tipo assim, a gente era muito próximas. Até que um dia a Carolina começou, tipo assim, a gente começou a se afastar mais um pouquinho só por causa de uma certa pessoa que eu não vou falar dela aqui. Gente, e a Vitória e a Maria, elas sumiram da minha vida. Literalmente, elas foram pra outra turma de estudar de manhã e eu fiquei estudando à tarde com a Carolina. Virou melhores amigas. A gente até fez um negócio lá de floricultura. A professora ajudou a gente, né? Ela fez uma festa surpresa na escola pra mim de aniversário. E eu fiquei feliz, né, gente? Eu já suspeitava. E aí, gente, ela começou tipo assim, começava a me ignorar, sei lá. Tipo, não era ignorar, é porque, tipo, ela queria se achar dona da escola. Gente, eu não tô bem. Aí, gente, ela, tipo assim, tudo que eu falava, ela ignorava. Tipo, eu falava alguma coisa, ela me batia. E ela queria mandar em mim, queria que eu fosse empregada dela, queria que eu fizesse a atividade dela, mas eu não fazia exatamente as atividades dela, só algumas. Mas não é que eu era obrigada a fazer as atividades dela. Tipo, eu ajudava ela e dava resposta, assim como ela também me dava resposta. Então era normal, uma amizade bem saudável. Até que a gente começou a brigar por causa da menina lá da sala, que falou que não aguentava mais ela, que tal, que ela era chata. Eu falei, também não aguento mais não. E aí, gente?
a gente ficou melhores amigas até o final do ano. Até que chegou esse ano, a gente se separou de novo. E dessa vez foi um pouquinho mais constrangedor pra mim, foi um pouquinho mais difícil, porque as minhas 3 amigas, a Maria, a Vitória e a Carolina, ficaram na mesma sala e eu fiquei sozinha nessa sala que eu tô agora, com a minha amiga que saiu da escola, que ela era minha amiga desde o 4º ano, e a gente ficou muito próximas, e aí eu não vou contar dela agora, porque eu vou separar essas pessoas pra contar pra vocês, tá, gente? Porque eu tenho várias pessoas aqui pra contar pra vocês. E aí, eu e essa Best Friends Forever, essa Carolina aí, a gente continuou sendo amigos, a gente não tinha nada, sabe? Nada que... Só que a melhor amiga dela lá do 2º ano, lá do começo, começou a conversar com ela, começou a voltar a ser amigos, elas começaram a ficar juntas. E é óbvio que eu tinha ciúmes, é óbvio que eu tava morrendo de raiva porque elas tinham ficado juntas de novo. E aí, gente, eu não gostava dessa menina, que era a melhor amiga dela. Até porque eu tinha um certo ódio por ela, sabe? Um certo ódio. E até hoje tenho, mas... Amiga, se você estiver vendo esse vídeo... eu vou morrer. Gente, mano, meu olho tá saindo. Amiga, se você estiver vendo esse vídeo... Eu sei que você não tá vendo, mas... Para. Para de se exibir, para de querer se achar a dona da escola. Tô brincando, tá, amiga? Mas não é que, gente, eu vou ficar julgando ela, porque ela é uma diva, ela é uma perfeita. É óbvio que eu já senti inveja dela várias vezes. Mas, gente, não vamos ligar pra opinião dos outros. O que eu tô falando? Gente, tipo assim... Continuando, né? Aí eu e a Carolina, a gente ia pro intervalo juntas, a gente brincava juntos, só que chegou um tempo, no meio começo do fim do ano, gente, no mês de maio, de abril, de março, sei lá, eu comecei a ficar com outras meninas. Tipo assim, eu comecei a andar com outro grupinho de amigas, essas coisas. E ela foi ficar com outro grupinho de pessoas. E a gente meio que se separou, entendeu? A gente não ficou mais juntas como a gente era. A gente sentava juntas no ônibus, mas a gente não ficava, tipo, muito juntas. Tipo, no intervalo, na hora do lanche, eu ia ficar com outras pessoas. E aí a gente parou com isso e foi ficar juntas de novo. Tipo, a gente era melhores amigas, gente. A gente sentava juntas, a gente no ônibus. Aí a gente tinha vez que a gente ficava junto, tinha vez que não. E foi por aí que começou a falsidade. Foi aí que começou o veneno. E daí, então, a gente começou a brigar por causa da menina que era da minha sala, que a gente era muito amigas, pra mim era minha melhor amiga, até hoje é. Mas por conta que ela saiu da escola, a gente tá se afastando. São coisas que, tipo assim, gente, dói muito em mim, sabe? Mas não vamos chorar nesse vídeo. Porque, gente, o centro é a Carolina, né? A gente tá falando dela. Aí, essa Carolina, ela pegou e começou e falou que tava com raiva de mim. Aí o nosso grupinho resolveu se reunir pra brigar comigo, pra ter nenhum motivo pra brigar comigo, literalmente. Começou a ficar com raiva de mim, com dessas besteiras de criança, sabe, gente? Pra mim, elas são as imaturas, elas não têm responsabilidades, elas não são maduras suficiente pra perceber que o que elas estão fazendo é super errado. Gente, e nesse grupinho tinha uma pessoa que hoje, né, amiga, se você tiver vendo esse vídeo, pelo amor de Deus, eu sei que eu nunca falei isso pra você. Mas, gente, continuando, né? Ela pegou, falou bem assim pra... A Carolina falou bem assim pro grupinho de amigos que a gente tinha. Falou bem assim, vamos cortar a amizade com a Nath? Vamos virar primeiro ano? E ela foi lá e voltou a amizade cortou a amizade comigo, literalmente. Aí, mas, gente, o motivo era porque eu e essa Best Friends Forever da minha sala, a gente tinha ficado juntas. Tipo, eu só fui ficar com a menina porque ela tava sozinha. Ela falou assim, não quer ficar comigo? Eu falei, meu sonho. Aí eu fiquei com a menina.
Aí ela foi lá e ficou com raiva de mim. Ai, não sei o que você só fica com tal fulano, que você não me dá atenção, porque eu sou... Ai... Gente, eu fiquei com tanto ódio, com nojo disso, cara. Mano, ela não sabe amadurecer. Essa menina, ela é... Mano... Não vou... Gente, calma aí que vocês vão entender. Aí ela falou assim, aí tá bom, eu te desculpo. Só que nesse dia que a gente voltou, que a gente cortou a amizade, já era o final de bimestre, essas coisas. E aí, ela pegou e falou bem assim pra mim, ai, eu te desculpo. E nesse dia que ela me desculpou, foi no dia de sábado, que a gente tava indo pra escola sábado, por causa que tinha acontecido um negócio das greves, e aí foi isso, né, gente? E aí, essa menina, a Carolina, ela mandou a cartinha bem assim pra mim. E como nesse dia ela foi pra minha sala, eles juntaram as salas, né? Aí ela sentou com outra menina lá, nada a ver. E em vez de sentar comigo, ela pegou e falou bem assim, ai, eu te desculpo, mas só se você se separar da tal fulana que você ficou naquele dia no intervalo. E eu super aceito, porque eu sou muito mimada, entendeu? Você tem que me entender. Mano, eu odeio pessoas assim. Aí eu fui lá e mandei esse sabor. Eu fui me desaproximar dela. Eu fui lá, mandei a cartinha e a gente sentou juntas de novo. Começou a pintar Bobbie Goods. Bobbie Goods. Não, Bobbie Goods não. A gente tava pintando com as canetinhas de Bobbie Goods, pintando caderno lá, sei lá o que a gente tava fazendo. E aí, gente, essa tal Carolina, a gente voltou a se falar, voltou a ser amigas, voltou... Coisinha de criança, gente, que... Já é estranho falar isso, sabe? E mal sabia eu que isso tudo era falsidade. Mal sabia eu que ela só tava comigo por interesse. Por interesse não, que nem dinheiro eu tenho. Gente, eu tipo fiquei assim. Peraí, ela tava com raiva de mim. No mesmo dia que ela tava com raiva de mim, ela... Não entendi, não. Aí, gente, a gente começou a voltar a ser amigas e passou tempo sendo amigas e tal. Ai, que surto, mano. Gente, eu olhei lá pra fora e eu vi um negócio vermelho ali. Aí foi dar um negócio, as roupas ali. Pensei que era uma pessoa, Deus me livre. Gente, aí, né? Chegou um certo dia que ela brigou com a melhor amiga dela. A segunda melhor amiga dela. Que é prima dela, sei lá o que é, sei lá o que elas são. Eu sei que elas literalmente viraram muito amiguinhas depois que a gente se separou. Assim, aí... Ela brigou com essa tal pessoa e eu fui me envolver pra quê? Pra quê que eu fui me intrometer? Aí eu mandei... Aí ela falou que não tava mais gostando, que a tal amiguinha dela tava me roubando dela, que ela queria eu só pra ela, que eu tinha que me separar, que eu tinha que ficar só com ela, que eu era só dela, que eu não podia ser mais de ninguém, que eu não podia nem ser filha mais da minha mãe, que eu não podia nem ser mais filha do meu pai, que eu não podia ser de ninguém, era só dela. Mas, gente, eu acho que até às vezes escuta. Gente, e aí, nesse tal briga, eu mandei mensagem pra ela bem assim: ô fulana, ô Carolina, você tá achando que é quem? Você tá achando que eu sou um objeto pra ser roubada? Porque por acaso eu te dei... eu te dei a liberdade de estar falando que eu tô sendo roubada de você, porque minha filha, se você tá achando, assim que eu sou só sua, você tá muito enganada, porque minha filha do céu, eu não sou só sua não, eu sou de todo mundo. Mentira, gente. Aí eu falei assim, e eu não tô mais gostando disso. Olha, eu tô me separando de você, por quê? Eu não quero mais ficar com você, porque eu... Gente, eu esqueci tudo que eu falei. Gente, aí eu peguei e, tipo assim, nessa mensagem, ela não respondeu mais, porque eu mandei um texto lá julgando ela, falando: olha, minha filha, eu resolvi ficar do lado da Estela porque você é uma falsa, porque você é uma querida. E aí, ela ficou tão irritada que, mano, eu fiquei com todo ódio, porque ela e essa amiguinha dela, que ela tinha brigado, elas começaram a se juntar de novo. Começaram
a ser melhores amigas de novo. E aí eu fui a culpada da história. Por quê? Porque eu fui me intrometer e fui falar coisa que eu não deveria ter falado. Aí passou os dias e eu fiquei triste. Falei, nossa, eu perdi minha melhor amiga. Não. Não. Gente, tô parecendo uma besta aqui. Aí, gente, eu peguei e comecei a me afastar dela. E comecei a ficar mais com... Ah, gente, e tipo, antes de tudo isso acontecer, o nosso grupinho tinha acabado. A gente tinha criado um grupinho lá. E esse grupinho tinha acabado, porque duas pessoas tinham saído desse grupo, porque elas não estavam aguentando mais. Na verdade, a gente que não estava aguentando elas mais. Aí eu comecei a me aproximar mais de uma pessoa e ela começou a ficar com ciúme, né, gente? Gente, desculpa aí. Aí, como é que fala? Como é o nome da Carolina? Ah, é Carolina. Gente, a Carolina mandou a melhor amiguinha dela falar pra mim que ela não queria mais ficar comigo. E, gente, mano, que tanto ódio? Aí eu comecei a ficar triste, eu quase chorei. Eu falei, tô nem aí. Sendo que aqui por dentro tava me derramando de chorar, já tava me quebrando, eu já tava dentro do banheiro, me esculachando, me chorando, me falando, eu sou ruim, eu não presto. E aí, gente, foi depois que passou uns dias que ela tava com raiva de mim. E é claro que ela se juntou com a melhor amiguinha dela, né? E foi lá e mandou a cartinha BC pra mim. Filho, você tá achando que é quem? Primeiramente, eu não te conheço. Não, tô brincando, gente. Ela mandou falando, ai, que nossa amizade foi um teatro. Ai, que eu não ligo mais pra você. Ai, que foi muito boa a nossa amizade. Eu amei ser sua amiga. Ai, eu não sei o que, a gente acabou a amizade aqui. Amigas, eu não quero mais ser sua amiga. E aí, agora, eu vou me separar de você porque eu sou muito mimada e eu não quero ficar com você. Eu tô passando. Gente, eu fiquei tipo, mano, que drama. Só que nesse pensamento, que drama dessa menina, eu tava chorando já. E aí, gente, eu fiquei triste, ó, porque eu fiquei arrasurada, sei lá que diabo é isso. E aí, gente, eu peguei e mandei a carta pra ela, assim, amiga, não me deixe. Mas assim, o que ninguém queria acontecer. Gente, vocês já assistiram o Lance de Escola? Se vocês não assistiram, vão lá assistir. Gente, tipo assim, aí eu mandei uma cartinha de volta falando meus pensamentos lá, falando um montão de coisa. E aí ela pegou e começou a mandar mais cartinhas. Mandou, nunca mais seremos melhores amigas. E isso, ela foi dito, o que ela falou, ela fez. Dito e feito. Ela foi lá e se afastou de mim, literalmente. Eu também me afastei dela, também tava nem aí. E eu fiquei sozinha, e aí aconteceu não sei o que lá. Gente, mas lembrando, tá, que depois disso, que aconteceu isso, a gente nunca mais se falou. E aí, essa melhor amiguinha dela, que brigou com ela, que eu me intrometi, que ela fez acontecer um mundo de magia. Gente, eu tô arrasurada. Eu tô assim, sem palavras. Por quê? A Carolina, ela é muito criança, muito infantil. Eu sei que a gente só tem 12 anos de idade. Mas, cara, mano, por quê? Por que ela tem essa mentalidade de criança? Por quê? Me diz, porque eu quero ser muito saber. Por quê? Que ela quer ficar cortando amizade com todo mundo, quer se achar a dona da escola, quer se achar só porque o pai dela é rico, só porque o pai dela tem uma casa de piscina enorme com... Mano, ela não pode se achar por causa disso. Uai, ai. Gente, nada a ver, cara, nada a ver. E assim, eu me afastei muito dela. E aí agora a gente nem se fala mais, gente. E hoje em dia a gente não tem essas briguinhas mais. Porque, como a gente se separou, eu voltei com... E ai, Nath, mas com quem você tá ficando agora, gente? Eu não tô ficando. É porque, gente, eu tenho uma amiga, né, que ela fazia parte do nosso grupinho. E eu e ela se aproximamos muito. A gente começou a ficar muito amiga. Também foi por isso também que ela falou que, tipo, a Carolina falou que não tava gostando, que eu tava ficando com essa menina. E essa menina, hoje em dia, é minha best friend forever. Eu sei que ela não me considera best friend forever dela.
Mas é que a gente tá juntas agora, sabe, gente? E aí, gente, meu coração tá muito abalado. Não consigo pensar mais em nada. Porque, tipo, meu tom de voz abaixando. Gente, tipo assim. Aí que a gente começou a se aproximar, ou se desaproximar, ela começou a ficar mais amiga do grupinho dela. E tipo assim, no dia que. Só que eu fiquei triste porque no dia que ela cortou a amizade comigo e tal, eu fiquei com a menina, com a amiga dela, com a melhor amiguinha dela. E aí estavam andando juntos e tal, eles estão ficando juntos. Aí, até que um dia, essa Carolina obrigou essa menina a cortar amizade comigo, porque elas têm a mentalidade de criança. E aí, gente, a Carolina fez porque fez a tal menina lá, a melhor amiga dela, cortar amizade comigo. E foi aí que eu fiquei muito triste. E eu tava sozinha, literalmente não tinha ninguém pra ficar, ninguém. E foi até que o que eu falei? Gente, até que lembra lá daquela menina, da Maria. Era Maria? Era Maria, gente. A prima dela que eu conheci, que foi a segunda melhor amiga que eu conheci, ela me chamou pra ficar com ela. E eu fiquei com ela. E ela foi lá falar com uma menina que, como eu não tava mais falando, não tava mais sendo amiga da minha melhor amiga, que eu tinha me separado dela, que hoje em dia a gente se fala muito, ela não. Aí, tipo assim, ela tava com um doce lá e ela deu pra Débora. Que ódio, ela deu pra Maria. Ela deu pra Maria e deu pra prima da Maria. Pra prima da Maria. E aí eu fiquei lá em pé, só olhando, porque a gente não tava se falando. Aí ela foi lá e me deu também. Eu falei, obrigada. E a gente começou a conversar muito. E aí foi daí que ela sentou comigo lá no ônibus e a gente começou a conversar e voltou amigas. E agora, gente, hoje eu sou muito feliz com ela. Sei que ela não é feliz comigo. Gente, mas eu acho que é porque eu não tenho uma mentalidade muito grande, mas a gente se ama, gente. A gente é muito amigas. A gente é muito amigo, gente. E, tipo assim, esse final da história. E eu espero muito que um dia a gente volte a se falar. Eu e a Carolina, mas a gente não vai voltar a se falar porque eu tenho um ódio muito grande por ela, gente. Minha inimiga, como todo mundo fala da escola. Mas, tipo, eu não quero ficar intrigada com ela, não quero, sei lá, ficar. Sabe, tipo assim, e a melhor amiga dela, eu voltei a falar com ela, gente. Eu voltei a falar com ela, eu voltei a falar com ela. E a gente começou a voltar a falar com ela. E a gente não, só que a gente não tá andando com ela. Porque a melhor amiga dela, a melhor amiga da Carolina, ficou com ela por interesse. É isso. Pois é, gente. Então esse foi o vídeo. Se vocês não tiverem entendido o vídeo, vocês voltam aí e... Tipo, conforme eu vou contando, vocês vão voltando no vídeo. É isso aí. Gente, se vocês prestar bastante atenção, vocês vão entender. Porque tudo que eu falo é besteira. Tudo que... Tá vendo? Gente, tudo que eu falo, sabe, eu paro do nada. Eu olho por nada e paro de falar o que eu tô falando. E aí, tá vendo? Eu já tô falando coisa nada. Gente, ó. Mas não se esquece de se inscrever aí no canal, tá, gente? E deixar o likezinho. Até porque esse é meu segundo vídeo. Considerando meu segundo vídeo, porque os outros vídeos que eu postei não é vídeo. Gente, e é isso, contando a história. E aí foi o que eu peguei, foi nesse vídeo. Se vocês quiserem entender um pouquinho, se vocês quiserem entender um pouquinho mais melhor, vocês voltam no primeiro vídeo que eu postei lá no meu canal, dos vídeos longos. E lá vai estar eu queimando as cartinhas, né? E explicando mais ou menos um pouco. Mas, gente, hoje eu e essa Carolina, a gente nem conversa mais, a gente não se fala mais, mas a gente não tem nada contra a outra, né? A gente só se afastou e é isso, gente. Eu não sei o que os pensamentos que ela tem de mim, eu não sei se ela me julga ainda, eu não sei pelo que ela fala de mim. É porque ela fala muito mal de mim pelas costas. Eu também falo muito mal dela pelas costas, mas nada a ver, gente. Se a gente voltar a se falar, pelo menos se falar, pelo menos ser coleguinhas de escola, tudo bem. Eu não vou andar com ela, mas também não vou botar na minha melhor amiga que nem eu fiz, né, gente? Mas tudo bem. Beijo, plantinhas, até mais, até o próximo vídeo. Porque, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí nos comentários. E se não... Isso não vai caçar o que fazer. E, gente, é isso, né? Beijos.